Bem-vindos ao 1% Melhor. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Tátia Balri, que é designer de estampas, é uma pessoa que tem um capricho, uma qualidade no trabalho muito legal, e que ela é super perfeccionista, né? Então, a gente vai falar hoje sobre a coragem de ser vulnerável, a coragem de ousar, e de realmente seguir os seus sonhos e de conseguir chegar a fazer um trabalho ou estar numa situação de vida que você sempre desejou e sonhou. Então, além de tudo, a Tati é minha irmã, é uma pessoa que eu admiro muito, e que conversou com a gente hoje e foi um papo muito legal, muito inspirador para mim e para o Rafa, tá bom? Então, se inscrevam aí no canal, para quem gostar, e espero que vocês curtam aí o episódio. Um abraço. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do 1% Melhor. A gente está aqui hoje, eu, Rafa, com uma convidada muito especial, a Tati, que pelo sobrenome vocês vão ver que é minha irmã, então a Tati Abalri Alencar. A Tati, a gente chamou ela aqui hoje para bater um papo, contar um pouquinho da história dela. Hoje ela mora na Eslovênia. A gente viajou o mundo, né, como família, morou no Canadá um tempo, depois voltou para o Brasil e tal. Tem uma história uma história internacional, vamos dizer assim. E a Tati, ela passou por alguns países, né, Tati? Você morou depois de sair de casa Nos no Estados Canadá, em Unidos. Vancouver, nos Estados Unidos. E depois acabou conhecendo o marido, que é esloveno, e foi morar na Eslovênia com ele. Então, hoje o assunto, a gente queria falar um pouquinho sobre uma coisa que eu sei que muita gente que nos ouve, você que está aí nos ouvindo, é, pode se identificar muito, que é o perfeccionismo, né? Então, a Tati, ela sempre teve uma característica de uma inteligência muito grande, né? E uma dedicação muito grande para estar sempre entre os melhores, assim, em tudo que ela decidia fazer. E ela foi, enfim, a melhor da turma no colégio, melhor da turma na arquitetura, na PUC do Rio. Resolveu fazer mestrado em Vancouver. Tenho certeza que era uma das melhores também lá, porque sempre colocou muito foco assim na qualidade do que ela queria fazer, né? E aí fez arquitetura, como eu já falei, né? Trabalhou com sustentabilidade, urbanismo e tudo mais. Até que um dia, ela vai contar um pouquinho, ela descobriu a paixão pelo desenho em estampas infantis, né? Ela achou uma forma de levar mais alegria, cores, felicidade para o mundo através disso. Depois a gente vai falar um pouquinho do Instagram dela e tudo mais, vocês vão poder ver a arte dela, mas é muito, muito linda, assim, eu sou um grande fã. Eu, a Vanessa, minha esposa, a gente adora. É, mas, enfim, e aí ela com toda essa característica, né, com todas essas qualidades, sempre teve que lutar, né, com um ponto que a gente falou, que é o perfeccionismo, né, que é você se exigir demais, você querer, né, nunca estar bom o suficiente, vamos dizer assim, e aí tanto no sentido do seu trabalho como de se julgar, né, você mesmo. Então, enfim, a gente vai falar um pouco sobre todos esses assuntos hoje e a gente está muito feliz em te receber, Tati. Bem-vinda a 1% Melhor. Obrigada. Obrigada pelo convite. Bom, queria que primeiro você começasse contando assim, um pouquinho dessa história. Eu tentei resumir um pouquinho, mas conta aí com essas palavras, essa sua trajetória nos últimos anos. Ok. A trajetória mais acadêmica ou mais Geral, geral? assim, pode, conta um pouquinho assim de você, vai, do jeito que você quiser. Ok. Ah, Desde nova eu sempre gostei muito de arte. A nossa mãe, né, você sabe, ela era muito artista, ela tinha um lado artístico, criativo muito grande. E desde pequena eu fui exposta a muitas coisas criativas. Eu pintava, né, fazia de tudo. Mas ela não conseguiu, né? A minha mãe não conseguiu fazer isso uma carreira e eu acho que desde pequena eu coloquei assim na minha cabeça que a arte não era uma coisa que era carreira, era hobby, era uma coisa muito legal, mas que assim para você ser alguém na vida você precisava
sabe, trabalhar, ter nota boa, assim, ser o melhor, né, o perfilado. E que para arte você precisava ter um talento, assim, né, que eu não tinha e que não, né, não valia nem a pena pensar nisso. Então, quando chegou na hora de escolher, assim, né, a direção, pensei em fazer várias coisas, assim, né, fazer direito, fazer administração, engenharia, meus professores queriam que eu fosse matemática, mas eu descobri arquitetura porque para mim era a profissão, vamos dizer, a profissão séria, né, que era mais criativa, assim, que eu conseguia pensar, que mantinha esse lado criativo. Então eu segui na arquitetura por muitos anos e depois a sustentabilidade, eu gosto muito do lado de sustentabilidade, mas o design estava sempre comigo, assim, eu sempre estava olhando, assim, o mundo do design, eu sempre estava olhando as pessoas que estavam fazendo isso, eu tinha amigos que faziam isso, eu achava a coisa mais maravilhosa, assim, do mundo. E é isso, aí um dia, né, eu estava procurando emprego, eu estava lá em Vancouver, e eu vi um post, né, uma vaga de um emprego que era design de estampas, e quando eu li, assim, a descrição, eu pensei, caraca, esse é o melhor emprego do mundo, assim, eu não sabia que alguém fazia isso da vida. Uhum. E quando eu vi que isso existia e que era possível ser isso, não só como um hobby, acho que alguma coisa, assim, acendeu em mim, que eu decidi que era isso que eu queria, sabe? Porque até então, né, focar muito na nota, focar muito, sabe, ser o melhor, assim, nesse lado mais acadêmico, só estava assim me estressando, não era a minha paixão, né? Não era o que eu amava, né? E eu acho que quando eu percebi que existia esse mundo assim, né, das estampas, o mundo do design, eu falei, uau, alguém ganha dinheiro todo mês para fazer isso, eu tenho que ser essa pessoa. E aí eu comecei a tentar assim, né, a bolar um plano de como que eu poderia fazer isso. Isso é mais ou menos uns, não sei, eu diria uns 8 anos, 7, 8 anos, talvez 7 anos atrás, mais ou menos. Foi quando eu comecei a, sei lá, bolar planos de como que eu vou conseguir me transferir para esse mundo do design, mas o perfeccionismo, ele é uma característica, ele não vai embora, né? Ele passa por tudo isso. Certamente ainda Legal. existe hoje. Legal. E para quem acho que vê o seu trabalho hoje lá no @Tatia Bauer, para quem quiser entrar e ver, acha que você provavelmente que assim foi fácil, né? Tipo, para você é uma coisa natural, né? Acho que pela qualidade da sua arte e tal, vai achar que é uma coisa super tranquila, tá postando sua arte lá e tal. Agora você já faz isso com mais naturalidade. Mas como que foi assim para você? Primeiro desenho, quando você foi postar no seu, você criou o Instagram, você já, sei lá, era seu perfil pessoal, né? Você nem usava para isso. Como foi esse processo, assim, de fazer isso? O meu, assim, meu processo geral com a arte foi muito difícil, assim, não foi fácil, assim, porque por um lado, né, eu amava muito criar as coisas, assim, era uma coisa que eu fazia quase uma, assim, ainda faço, né, quase uma terapia, uma coisa que eu gosto muito, assim, né, que é natural para mim, o lado da arte, mas esse lado mais crítico é muito forte, né? Então, eu nunca achava nada bom o suficiente, né? Eu achava que, assim, eu fazia uma pintura e pensava, não, tá ruim, sabe? Joga fora, esconde, sabe? Então, tudo que eu fazia, assim, eu escondia, né? Aí depois, né, quando eu falei que eu descobri esse negócio da estampa, eu comecei a fazer umas aulas online, assim, para começar a entender, né, sobre esse mundo, começar a entender o que as pessoas fizeram para conseguir ser isso, né? O que você precisa ter, o que você precisa fazer. E aos poucos eu percebi que o que eu precisava fazer, se eu realmente quisesse, né, me tornar uma designer de estampas, é que eu precisava mostrar para o mundo o meu trabalho, sabe? Era uma Uhum, necessidade, não tinha como eu conseguir, né, criar, vamos dizer, essa carreira sem mostrar, né, e dividir isso, né, com o mundo. Então, eu tinha uma conta de Instagram aberta já há anos, que tinha, sei lá, 150 seguidores, amigos e família, sabe, uhum, assim, com meia dúzia de fotos, assim, de flores, né, na época eu tirava muita foto de flor, não tinha nada, e um dia, assim, foi logo depois que meu filho nasceu, eu tava pintando e eu tava fazendo um curso online, e falei, ok, eu vou começar a botar, porque todo mundo que eu tava olhando, todo mundo que tava fazendo sucesso tava fazendo isso, e esse era o caminho, né, é o caminho para você conseguir ganhar, né, o trabalho, é a pessoa ver o seu trabalho, né? Isso precisa acontecer. Então eu fui assim, uma imagem de cada vez
E demorou muito tempo, assim, meses e meses e anos para começar, né, a crescer, né, a minha audiência, né? Audiência, Ganhar fala? atração, né? Mas O meu, audiência. É audiência. aumentar, né, a quantidade de pessoas que realmente eu comecei a atrair pessoas que estavam realmente atraídas pela minha arte, né? E começar a fazer parte dessa comunidade, né, vamos dizer, da arte. Mas, assim, cada post no começo não era nada natural, assim, era contra a minha Você não sabe o que vontade vai de acontecer, né? Você fala que é o comer. pior que pode acontecer, né? E quantos seguidores você tem hoje, Tati? 37.100. Nossa, legal, É, legal. E não foi de um dia mas para o outro, né? Como você colocou. não foi. Eu construí muito. Eu fiquei muito tempo, mais de um ano, com, sei lá, 2.000 e pouco, até que Uhum, eu resolvi, assim, num ato de coragem, fazer um desafio dos 100 dias. E fazer 100 dias posta-arte todo uhum, dia. todo E eu dia. fiz isso por 80, eu consegui 80 dias. Foi nesse momento que eu consegui passar o meu Instagram para. Foi a primeira vez que eu cheguei a, sei lá, 5.000, e depois 10.000, e depois. E aí foi. Mas foi essa virada, entendeu? O Instagram, você tem que. Ter a consistência, É né? Sim. parte da sua empresa, praticamente. Ele é uma Mas, extensão de você. E, Você e, tem e que vo- dedicar. e vocês dois falaram de perfeccionismo. Perfeccionismo em si me parece que tem muito a ver com medo, né? E aí parece que o antídoto é a coragem de ir lá e testar as coisas. E eu, eu tenho uma percepção que tem muito a ver da maneira também o ambiente que você foi criado, sua educação e até o seu posicionamento dentro de uma família, né? Se é o primeiro filho, segundo filho e tal. Como é que vocês dois veem isso como irmãos, assim? Vocês acham que tem muita influência de como vocês foram criados para ter esse perfil? Ou é um negócio mais genético e você nasce assim? Eu não sei, eu acho que eu e o Lucas a gente é bem diferente. Eu quero Ah, ouvir também do ponto dele. Eu acho que eu sou um pouquinho mais, sei lá, exagerada nesse aspecto do perfeccionismo, mas não sei o que você acha, Lucas. não, eu acho que eu não tenho tanto esse lado, não. Eu sou mais de. Como posso dizer? Em algum sentido, eu sou detalhista, assim, vamos dizer, de querer saber o detalhe, que ser profundo nas coisas, e não ser leviano com as coisas que eu tô falando, esse tipo de coisa, sabe? Mas eu não tenho esse lado, assim, de perfeccionismo, de, sei lá, querer ser o melhor, esse tipo de coisa, não. Acho que o Lucas é o mais novo, acho que é menos pressão caiu sobre ele. É uma opinião pessoal, talvez esteja certo Sim, ou errado. eu Ele acho é que o sim. bônus. Acho que foi o nível de nível de É, pressão vai caindo conforme cobrança vai foi passando. diminuindo. No último já estava, tá bom, você faz isso aqui. irmão mais velho é o primogênito, ela é a primeira filha, né? Tem Cara, outros tipos eu tô de perguntando porque pressões. tem dados sobre isso mesmo, né? Você olha as faculdades que têm a maior concorrência aqui nos Estados Unidos, 80% das pessoas acham que é o primeiro filho. É, e tem muito a ver com cobrança, mas também a contrapartida disso é o quanto você se dá o direito de testar coisas e realizar realmente seus sonhos, né? Se vê muito que, assim, o primeiro filho tem muita pressão, mas por isso também tem que oprimir, às vezes, o lado criativo, que é justamente o ponto que a Tati estava fazendo. E, e Uma o coisa que eu inter... ia falar, desculpa interromper, Rafinha, mas você falou, né, Tati, dessa questão da consistência, né? Você postou lá com consistência 80 dias dos 100 que você queria e tal. É, mas o quanto também tem nesse processo, né, para ter feito você crescer através desse período, um feedback loop, assim, de você, tipo, as pessoas estarem falando que gostam de dar mais motivação, aí as pessoas estarem falando, eu preferi desse jeito, te dar mais insight. Como que é isso, assim? Porque eu vejo muito valor nessa parte de assim, cara, se você esperar ficar perfeito para jogar pro mundo, talvez o resto do mundo não ache perfeito, você gastou tempo. Agora, se você bota lá, quando tá bom, às vezes as pessoas ajudam a aperfeiçoar, né? Hum, Eu sei, eu concordo até certo ponto, mas você tem que pensar que é uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo, quanto mais seguidores você tem, é como se tivesse uma responsabilidade maior. Mais pessoas estão vendo o seu trabalho, mais pessoas estão assim observando. Sim, você pensa assim, você vai postar qualquer coisa, 37.000 pessoas vão pensar se tá melhor, tá pior, tá? Então, tipo assim, ao mesmo tempo que tem gente que gosta, eu acho que assim, existe um peso de ter tantos seguidores, sabia?
E eu vou falar a verdade, a forma que a mídia social é criada, especialmente o Instagram, é muito, assim, tem um lado, vamos dizer, não tão bonito, que, assim, talvez você não tenha ainda sentido muito, né, porque, eu falei, vem com o peso da quantidade de seguidores, mas, por exemplo, se eu não posto por alguns dias, eles começam a tirar meus seguidores. Eu ainda Ah, não, eu ainda não descobri exatamente se é porque as pessoas não estão seguindo ou se é porque eles desativam alguma. Então, eles fazem quase de uma forma, né? A forma que esse negócio do like, entendeu? Você fica, vamos dizer, viciado no like, né? No começo, você ganhar 100 likes é ótimo. Hoje em dia, eu não considero que um trabalho meu deu certo se eu não ganhar 700 ou 1.000 likes, entendeu? sim. Então, você sabe, o seu parâmetro vai mudando, né? E a pressão de mais gente, assim, né? Então você posta um negócio e ninguém comenta, entendeu? Pô, mas ontem, sabe, o mês passado comentaram um monte de coisa, hoje não comentou. Então tem, assim, tem uma espécie de pressão. Por exemplo, esse último mês eu tava com muito, muito trabalho para uma empresa que eu não podia compartilhar e eu não tava com tempo para fazer quase nada para, né, o Instagram. E eu não postei muito, eu postei mais ou menos, sei lá, 2 a 3 vezes por semana. Isso é pouco, né, para manter, né? E, basicamente, eu perdi seguidores, entendeu? Em um mês. Eu perdi centenas de pessoas. Isso eu acho que, assim, psicologicamente gera, sabe, Uma pressão, né? uma pressão psicológica. Então, ao mesmo tempo que você realmente, quando alguém like, alguém comenta, você sente, assim, né, que é rewarding, né, te dá um prazer, te dá né, uma coisa, mas, ao mesmo tempo, tem uma pressão que cresce, assim, não. Entendi. Às Mas, vezes eu queria voltar para o período onde eu não tinha seguidores e eu criava as coisas mais para mim, porque eu achava bonito. Agora eu estou tentando ver o que eles gostaram mais. Ah, eles gostaram mais da coisa para criança, gostaram mais do passarinho. Se eu postar um passarinho, eu vou ter tantos likes. Então, é muito difícil, assim, nesse ponto agora, que eu sei que outros designers também estão, você tem que muito tentar bloquear essa influência da mídia e continuar seguindo o que você acha. E isso, às vezes, é difícil, né? Ainda mais se você quer, né, o feedback das pessoas, né? Você quer que eles gostem do que você está fazendo. E isso acontece muito. Muita gente tem que aceitar que se ela fizer o que ela quer, ela vai perder seguidor, entendeu? E é difícil aceitar isso, né? Aceitar, deixar esse lado para assim de lado, né? E focar em você, na sua voz, né? No que você acha certo. legal. Mas, ao mesmo tempo, te deu confiança também, né? Você saber que tem tanta gente que gosta do seu Com trabalho, certeza, assim, te dá confiança. O primeiro pedido, sei lá, quando com você começou a certeza, com gerar certeza. monetização do seu trabalho e tal, vai dando uma confiança para você poder, tipo, trabalhar com isso, realmente, realizar o Com seu sonho de trabalhar certeza. com isso. Com certeza, com certeza. Cada projeto, cada cliente, cada, né, coisa que chega aqui com minha estampa, para mim é um sonho, assim. Isso com certeza motiva e não tem a gente seguindo. Legal. E a gente falou sobre trabalho inacabado, né? Acho que tem um belo exemplo com o nosso primeiro episódio que a gente fez do Jordan Peterson. A gente não fazia ideia como fazer, né? E o áudio tava ruim, eu tava no AirPods e tal. E a gente, assim, não achou que ficou demais, que ficou bom e tal. E é o nosso episódio que mais tem views até hoje, né? É. Então, Toda hoje a vez que a gente gente lança um episódio novo, as pessoas vão, né, voltam ao nosso Instagram, nosso Uhum. Spotify lá, ou qualquer que seja o vê canal, e assistem o primeiro, assistem o primeiro episódio. esse É primeiro. engraçado. E a gente não achou que tinha ficado legal e meio que ficou e meio que ensinou a gente a fazer episódios melhores, né? E tá, sobre o que você falou sobre a pressão de views e tal, é engraçado, porque a gente fazia no Spotify, indo lá não tem muita métrica, pelo menos não tem visibilidade métrica, né? Você tem que entrar num outro site e ver e tal. Aí a gente começou a postar no YouTube, aí na hora começa, né? Tá, meu, mas esse teve 30 views, outro teve 40 views. E eu não sei se é positivo, porque meio que começa a controlar o nosso conteúdo, né? E meio que Exatamente. eles começam a otimizar, assim, o que dá mais engajamento. Mas sucesso pra Exatamente. gente não é o que dá mais engajamento. É tipo, se, meio, influenciar 5 pessoas a fazer uma coisa diferente, melhor. Então é Inclusive no muito louco. Instagram, eu acho que eles, às vezes, dependendo do hashtag, eles promovem mais ou menos o Aham. seu post, Não, entendeu? Então É. eles estão decidindo o que as pessoas vão ver, o que eles vão ver.
dependendo do que eu posto, entendeu? Às vezes eles mostram para as pessoas, às vezes não mostram para as pessoas, sabe? Então, Exato. e eles claramente têm um algoritmo que é quanto mais rápido as pessoas respondem ao que você postou, mais eles vão promover. E Tem se mais você tração. posta numa hora que não é óptimo, melhor, otimizada, eles não promovem. E daí a sua confiança, entendeu? Não, é o algoritmo, não sou eu. É difícil Sim. você manter, né, essa Exato. confiança. E aí você vê muito criador de conteúdo apelando, né? E fazendo uns títulos, o mercado vai acabar, veja essa arte antes que ela expire. E é triste, né? Mas é meio como o negócio funciona hoje. A gente, às vezes, tem que abrir mão de audiência e alcance para não ter que usar essas ferramentas. Exatamente. E muito designer você vê, por exemplo, que também apelam para ficar fazendo design assim, temas que já foram tão assim usados assim que já cansou, mas eles ficam fazendo porque né, Porque moda, funciona. é moda, ao invés de fazer o que, né, o que realmente Criar a própria arte. estão sentindo de certo, porque o Instagram promove quando eu boto cactus ou bichinho preguiça versus, né, outras coisas, né? Então, eu tenho sempre esse, né? Eu acho que eu tô bem nessa fase agora de tentar ignorar um pouquinho as métricas do Instagram, tá bom? Eu perdi seguidor, sabe? Mas o que eu quero para minha carreira, o que eu acho que vale a pena, né? E não só o que os outros querem ver, o que o Instagram acha, né? No final das contas, né? Eu acho que quando você faz uma coisa que conecta com você, você faz um trabalho melhor, né? Mesmo que a curto prazo, talvez, né, perca um pouco de seguidores, a longo prazo eu acho que compensa. Um ponto eu estava pensando assim sobre o perfeccionismo, né, que é o nosso assunto hoje. A gente está falando o que as pessoas vão achar, né, o que as pessoas estão curtindo ou não. Isso acaba sendo o que faz você julgar se você fez certo ou não, né? E eu Exatamente. acho que o perfeccionismo tem bastante disso, né? Você pensar o que a outra pessoa, o que alguém vai pensar, o que alguém vai me julgar, e aí Exatamente. isso te coloca numa inércia, assim, né? Te coloca nessa prisão. O que você diria, assim, para uma pessoa que hoje tem um monte de sonhos, talentos, capacidade, e que nunca se sente boa o suficiente, assim, e não se joga naquilo? O que você daria de dicas? Eu diria para essa pessoa que você nunca vai chegar nessa perfeição que você está imaginando, assim, porque ela não existe, né? E que eu acho que todos nós estamos em construção, sabe? O tempo inteiro, né? A gente está sempre melhorando, tentando. E que se você não coloca o seu trabalho para o mundo, né? Que nunca nada vai acontecer, né? Eu acho que, assim, foi esse ponto que eu cheguei, é aquele ponto, né? Onde tem um quote legal, mas em inglês tudo bem, que é assim, você chega no ponto onde o risco de continuar, né, onde você está fechado e pequeno, se torna maior do que o risco de você se colocar para o mundo, né? Eu percebi que era assim, ou eu me coloco para o mundo e eu arrisco, né, vamos dizer, né, que as pessoas não gostem do que eu faço, ou eu nunca vou realizar o meu sonho, né? Eu nunca vou nem saber se poderia ter dado certo, né? Eu acho que é um momento onde você decide, ok, eu vou viver com esse risco e se não gostarem, eu vou lidar com isso, né? Aquele, né, que se fala também que é melhor você se arrepender. E as pessoas, em geral, se arrependem muito mais das coisas que elas não fizeram do que as coisas que elas fizeram, Não né? tentaram, pelo menos, né? E eu tem acho que eu me arrependeria profundamente se eu nunca tivesse tentado. E ainda mais agora que eu sei que eu teria conseguido. Sim. Você nunca tentar, você nunca vai conseguir, né? Mas você falou de ditado, tá? Eu lembrei de alguns. Acho que o Jordan Peterson fala que quando você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. Porque é no sentido, e nesse caso não é só de liberdade de expressão, é mais no sentido de dizer ao mundo, fazer para o mundo, né? Que é bem legal. Acho que tem o outro que é o feito é o melhor do que perfeito. Eu acho que Esse é eu muito, toda muito hora, importante, né? Done the Perfect, Done the Perfect. Eu falo isso pra mim todo dia, praticamente, que eu vou mandar para um cliente, um trabalho, eu tô morrendo de medo que ele vai achar horrível, e eu fico, não, você tá sendo corajoso, vamos embora, manda, aperta send e acabou, entendeu? E eu acho que o terceiro que eu fiquei pensando, é da Brené Brown, né? Que ela fala bastante sobre. Eu sei que você gosta bastante dela, e a gente também gosta. Que ela fala de vulnerabilidade e que
Você não deveria se importar com quem está fora da arena, vamos dizer assim, né? Você que Exatamente. está na arena, você que está produzindo conteúdo, você que está fazendo. Tem um Exatamente. monte de gente que está fora, não está fazendo nada pelo mundo, fazendo, sabe, tipo, só consumindo conteúdo e julgando. E que por que você vai se importar com essas pessoas? Tipo assim, vem pra arena, entendeu? Vem fazer, vem Exatamente. sugerir, vem trazer. Isso Né? é um texto do Teddy Roosevelt, né? Man in the É, Arena. O Homem na Arena, que é do um Man in the Arena. puta texto fantástico, especialmente para quem tá tomando coragem de fazer as coisas. E um É, outro ponto que conecta com nossos temas aqui é uma reflexão estoica, né? De assim, o que é o pior que pode acontecer? Eu vou colocar lá e as pessoas vão odiar, vão me expulsar do Instagram. O que você nota é que geralmente o exercício que você faz de neurose e de quanto ruim pode pior. ser, você faz muito pior, faz 1000 vezes pior, né? Você se tortura Então, muito mal. a gente vai lançar uma arte, vai lançar um podcast e fala, nossa, todo mundo vai odiar, o que eles vão falar de mim pelas minhas costas? O que a gente notou, na verdade, fazendo também esse projeto aqui, é que, assim, no geral, a grande comentários que vem são positivos. Tem gente que ignora, obviamente que deve ter algumas pessoas que falam, nossa, que zoado. E a gente não tá nem aí, né? Porque essas pessoas são justamente as que não fazem nada. Né? Você vai ver, mas o que você tá fazendo? Tá Não, fora eu da nada. arena, né? Exatamente. Exatamente, fora da arena. Essa Eu, relativização, né, do tipo assim, a gente vive num mundo, 7 bilhões de pessoas, tipo assim, é um cometa no meio do universo, tipo, sabe, tem cometas no meio do universo, a gente, sabe, sei lá, tá num tempo aqui de, sei lá, nossa vida é 100 anos dentro de milhões de anos, existe um dinossauro na Terra, o que que é sabe, o que que é um né, post, um julgamento de alguém na internet no nosso tempo de hoje, sabe? Essa relativização, assim, realmente é bem importante para você conseguir, né, eu sair acho do lugar. Para você que é novo por aqui, o nosso Instagram é o @upcmelhor e o nosso site é o 1%.blog. Lá você pode seguir a gente ou cadastrar o seu e-mail para sempre ficar sabendo quando a gente postar um novo episódio por aqui. Então, segue a gente lá. mais uma coisa que eu diria também, se é uma pessoa que está insegura com o seu trabalho e está com medo de, vamos dizer, né, de se colocar, né, no mundo, eu diria que agora, sabendo o que eu sei, né, vendo, conhecendo muito mais o mundo do design, os outros designers, eu te diria que os designers de sucesso em geral não são os designers com maior talento, eles são os designers que não desistiram até eles conseguirem. Então, eu acho que isso é o grande diferencial. Não é o seu. Eu achava que era talento. Não, é você fazer tudo, é você tentar, você ter perseverança, é você se colocar na arena e cair e cair e levantar, até você conseguir, né? Em geral, essas são as pessoas que fazem sucesso na vida, né? Você vê todas as grandes histórias, né? E mesmo fora da arte, né? São essas as pessoas que fazem sucesso, pessoas que vão atrás do que elas acreditam, né? Se você desiste né, na primeira queda, você está seguro, né? Mas que segurança é essa que você não está vivendo a vida que você quer e não está, né, compartilhando com o mundo quem você é, né? Então, acho Tati, que tem isso. eu lembro que um dos posts que você colocou, assim, no Instagram, foi que você falou, você se apresentou para os seus novos seguidores, eu acho. E aí você falou um pouco, assim, do tipo, o que que te fez, né, começar com a arte, o que te fez, qual que é a sua missão, vamos dizer assim, né, sua motivação. É, e eu lembro que foi essa questão de levar cores para o mundo, você vê o seu trabalho de um jeito diferente, o que que ele impacta as outras pessoas, né? Sei lá, eu vejo uma estampa sua, eu fico feliz, um monte de gente, né, sente alegria. Quando você conseguiu e como você conseguiu encontrar, materializar assim, em palavras a sua motivação e o quanto isso colaborou para você ter essa persistência, assim, né? Quando você volta nessa motivação e fala, não, eu estou fazendo isso por causa disso. Eu não sei, eu ainda acho que foi assim, naquele dia que eu vi aquela vaga e que eu pensei, eu imaginei a minha vida sendo uma designer de estampas e eu pensei, isso é o melhor trabalho do mundo, entendeu? Essa sensação de que, assim, da alegria, assim, que da alegria que é fazer isso para mim, entendeu? Quando eu fiz as minhas primeiras estampas, eu falei, caraca, uma estampa, sabe? Eu acho que a alegria que eu senti assim, acaba sendo traduzida no meu trabalho, porque eu acho que quando uma pessoa está vivendo, né, vamos dizer, né, fala assim, da verdade dela, daquilo que ela ama, quando ela está alinhada naquilo que faz sentido para ela,
eu sinto que ela tá, de certa forma, você tá dando permissão para as outras pessoas também fazerem isso. E para elas também acharem alegria na vida delas, né? Isso que eu espero, é isso que eu espero passar para as pessoas. É assim, você que eu tô assim vivendo de uma coisa que faz sentido para mim, assim, é uma coisa que eu um dia senti e decidi parar de ignorar. Porque antes disso eu falava, não, é hobby, não, é bobagem, não, deixa pra lá. Eu nunca conseguia imaginar porque eu não me permitia. E num dia que eu consegui imaginar e me permitir, eu não sei, foi quase mágico, assim. Foi tipo, uau, imagina a vida fazendo isso, assim. Eu imaginei, eu consegui ver a vida fazendo isso. Eu acho que quando você imagina isso, aí você, é só você criar, né, os passos Nossa. para chegar lá, né? E eu acho que assim, é essa emoção e essa sensação que acaba que traduz no trabalho quando você faz uma coisa que vem, né, não sei, do seu coração, né, digamos, assim, do que você, de como você vê o mundo, né? É. É assim que eu vejo o mundo, né? Assim, o meu mundo é assim, eu vejo as coisas assim, né? E compartilhar isso para mim é uma coisa, assim, uma das coisas mais especiais que eu consigo imaginar, porque eu acho que na minha vida, sempre que eu pegava um caderno lindo, sempre que eu achava alegria naquilo, né? E agora, para mim, assim, é a coisa mais incrível eu poder agora estar nessa posição de dar isso para as pessoas, assim. Ô, Tati, eu Rafa, imagino. você teve um pouco dessa sensação no nosso papo, nosso episódio anterior. Eu tava pensando, a gente acabou de lançar, né, um episódio que a gente conversou com uma pessoa que trabalha ajudando jovens a serem no mercado de trabalho e educando e fazendo um trabalho que a gente adora fazer hoje meio como hobby, né? Você falando agora, eu fiquei pensando, tipo, quanto que o papo com ele, e ele contando que ele vive disso, ele trabalha com isso, o quanto para mim materializou também, assim, um dia, tem É, um plano de um dia, tipo, fazer algo parecido, sabe? então, agora que você, no momento que você vê, no momento que você vê alguém vivendo, eu acho que a vida que, assim, o sonho que você imagina, materializa e daí é só você achar os passos para chegar lá, vamos dizer, né? Eu Uhum. acho que eu acho que assim é você ser sincero com você e tentar, né, se conectar com essa coisa que te dá alegria, né? E eu acho que não importa o seu trabalho, né, se ajudando as pessoas, se criando design, né, que acaba que transborda, né, no mundo, eu acho. Super. Não, eu acho que conecta mega com outro episódio que a gente fez, né, Luquinhas? Assim, pessoas realizando coisas que sonham. E cada vez mais, assim, eu noto que tem muito a ver com o que você gostava quando você era criança, né? Se voltar para sua criança interior e falar, meu, o que que me dava prazer quando eu era pequeno? Quais eram as coisas que eu não aguentava esperar para fazer, né? E muito raramente muda, né? Você vê assim, também eu adorava andar de skate, eu ainda gosto de andar de skate, eu adorava desenhar, ainda gosto de desenhar. E eu acho que talvez o ponto que seja o ponto crucial é, por exemplo, a gente adoraria fazer full time, o que a gente faz, e a gente fala, não, mas eu tenho um emprego, tenho obrigações, eu tenho responsabilidades financeiras, eu tenho um bom salário. Como é que você deu esse pulo, Tati, de falar, meu, eu tenho talvez um Olha, caminho que seja mais seguro. foi de anos, porque no começo eu tinha o trabalho full time, né? Eu era coordenadora de sustentabilidade, pegando, né, fazendo certificação LEED para os prédios e eu ficava lá, eu até gostava do que eu fazia lá na empresa séria, num trabalho sério, num ambiente sério, respeitado, prestígio, sabe? Assim, era tudo que eu, assim, né, teoricamente, eu fui em todas as caixinhas e preenchi. Um dia eu estava lá sentada, né, lendo o manual LEED e fazendo essa coisa importante, né, para o mundo, para o planeta, que realmente é importante, né? Mas tudo que eu queria era pegar um papelzinho assim e fazer um desenho, sabe, assim. E eu dizia para mim mesma assim, não, é bobagem, é bobagem. E eu ficava lá, continuava meus desenhozinhos, né? E aí eu vim para a Eslovênia, que foi quando o meu mundo assim saiu assim, virou de cabeça para baixo. Aqui eu não tinha mais o meu prestígio, não tinha mais, né, a minha, assim, minha carreira, né? Eu perdi esse lado assim, né, acadêmico da perfeição,
E eu comecei a me reinventar e a conectar mais, né? Mas mesmo aqui eu tive emprego, eu trabalhei como designer gráfico, eu trabalhei num instituto de pesquisa onde meu marido trabalha, eu trabalhei lá como pesquisadora. E esse tempo todo eu estava part-time, fazendo o meu negócio. E aí, Uhum. sei lá, 3 anos atrás, mais ou menos, eu abri uma empresa oficialmente part-time. E vamos lá, pega cliente, pega cliente, pega cliente. Foi só depois de bastante tempo, assim. Aí quando eu comecei a ver, ok, tem cliente que eu. Ano passado, foi em maio do ano passado, meu contrato acabou com essa empresa. Eu falei, não, agora vai. Assim, claro que a gente economizou bastante, tem um dinheirinho no banco, né? Eu trabalhei por um período, não foi uma coisa assim, foi um pulo, mas ser responsável, assim. É. Meu marido tem o emprego dele, então, assim, ele mantém a gente. Eu sabia que, né, se não desse nada, que eu poderia arrumar um emprego de novo, mas deu, né? E deu, e alguns meses eu estava ganhando mais do que no meu trabalho de pesquisadora, e fui construindo isso, mas claro, a pandemia, né, a Afeta todo pandemia não mundo. ajuda, né? Aí as economias aceleram um pouco, dá aquele medo, sabe? Ou então eu estou trabalhando agora em projeto que vai pagar só depois, né? Quando eu começar a vender. Isso dá medo, né? Que você bota o tempo. Então, assim, é uma transição longa. Não foi de um dia para o outro. Eu já tinha mais de 20 mil seguidores quando eu. Sabe, eu acho que você sabe o momento certo. Mas eu acho que o importante é você não parar de construir, entendeu? Você ir construindo, mesmo que seja que nem uma formiguinha, você ir construindo. E aí, quando chegar a hora, você vai saber. E aí você dá aquele pulo, né? E não ter vergonha de se preparar para, né? Assim, acho que às É, vezes as pessoas fazem a conexão que tem que ser um negócio louco, eu vou levantar e vou, mas, pô, você pode muito bem não, armar um plano que você constrói uma rede de segurança, que se não der certo, você tem meio que para onde cair, né? Mas por É. outro lado, exatamente. também é importante saber ter sério quando você vai fazer, porque senão fica esse Com sonho que tá certeza. sempre sendo empurrado, e sempre construindo mais segurança, mais segurança. Com certeza. E eu já dizia para mim mesma que eu era designer de estampas. Os meus clientes não sabiam que eu tinha outro trabalho. Eu nunca falei para ninguém. Eu trabalhava à noite, eu trabalhava fim de semana, sabe? Ninguém sabia. Eu estava ilustrando livro infantil. Não, eu sou designer, é isso que eu cobro. Eu, assim, depois que eu descobri, né, desse emprego maravilhoso, eu decidi, é isso que eu sou, entendeu? Eu acho que você tem que Uhum. também eu vi um negócio numa aula online que eu fiz que era fake it till you make it, né? Você Aham. fingir até você conseguir chegar. E eu falei, é isso, eu vou fingir, assim, fingir, né? Eu Primeiro vou me acreditar colocar tem no que ser. lugar dessa pessoa, eu vou Primeiro agir como se acreditar fosse. tem que ser você, né, Tati? Primeira pessoa a acreditar tem que ser Exatamente. Se você. você acredita, os outros acreditam. Isso é verdade. No momento que eu falei para mim mesma, isso não é mais meu hobby. Agora eu vou cobrar, agora eu vou ter contrato, agora eu vou, sabe? Mesmo que seja um projeto desse tamanho, ah, não, eu e os meus clientes, sabe? Eu vou me comportar dessa forma profissional. E eu fui construindo isso. E um dia eu acordei e tinha dado certo. E eu realmente já era isso, né? Que você, né, É, percebe que você conseguiu, assim, construir isso, né? Eu acho que a mudança maior, às vezes, acontece dentro da nossa cabeça, né? Sem dúvida. total. Mais do que na vida, né? E você falou muito de se autodenominar o que você quer ser, né? Tem muito poder, né? As palavras. De falar, eu Muito, sou um designer, muda muito. De eu tenho um muito. hobby que eu faço desenhos, né? Se alguém te manda um e-mail, um cliente, né? E aí fala assim, quero te contratar. E você fala assim, tá bom, é meu hobby, né? E cobra um valorzinho de nada. Não, então tá bom, então você não é sério, você não é profissional, né? Agora o cliente te contrata, você discute o contrato, você conversa com ele, você fala o seu valor, assim, você se valoriza. Eles levam você a sério, isso é quem você é. Eles acreditam se você acredita. Você não vai contratar alguém se a pessoa nem ela mesma acredita, né? Se a pessoa tá assim, não sei se eu consigo. Então eu não sei se você consegue, né? Lógico. E eu É, acho que tem muito disso, né? Da mentalidade de você acreditar. Né? é. E, E tem muitos casos que a gente vê, que você estava falando, né? Que eles chamam de overnight success. É tipo assim, o sucesso de um dia para noite, a pessoa explodiu. Sempre quando você vai olhar e você vai ver a história, tipo assim, não era bem assim, sabe? Tipo pois assim, sei é, lá, o não. YouTuber explodiu, tá com milhões de seguidores, views, sei lá o quê. Calma aí, mas o cara tá fazendo vídeo desde os 15 anos de idade, tentando de jeito diferente, Exatamente. mudando a câmera, mudando a voz, falando de jeito diferente. Aí um dia ele acertou no cheio, pô, explodiu, olha esse cara maravilhoso. Na noite pro dia. Só que acho que a sociedade, até a mídia, sei lá, quer vender essas histórias como se fosse da noite pro dia para outras pessoas
acharem que vão conseguir da noite pro dia, e aí fica essa mentira sendo contada, né? E também para vender curso, sei lá, para vender essas falsas ideias. Ah, você precisa de mim para te ensinar, você precisa que eu te mostre. Não, eu não acredito nisso, sabe? Assim, tem designer também por aí que fica também tentando, sabe, convencer os outros que eles precisam, né? Faz o meu curso, eu vou te mostrar como é que é, faz o meu. Mas acho que no fundo é você, sabe? Eu acho que a única coisa que uma pessoa precisa às vezes é que outra pessoa diga para ela que é possível. E aí você entendeu? Porque eu achava que não era possível, não acreditava, assim pensava, não, só gente maravilhosa faz isso, não é possível, né? Não tem como. E um dia eu vi que era possível. E quanto mais eu pesquisei, eu percebi que era realmente possível. Eu comecei a ouvir a história das pessoas e falei, peraí, se eles conseguem, eu consigo, né? E eu acho que no momento que você acredita que você consegue, aí realmente até o perfeccionismo você bota de lado para tentar chegar no seu sonho, porque Tati, cada dia, né? Você tem que decidir, é uma decisão, acho que cada dia, consciente. Eu cada dia tem que decidir, não, eu prefiro, hoje eu vou continuar, né, acreditando, versus, né, o quanto, desistir, ficar questionando e não seguir em frente, né? o quanto que para você, assim, criar um produto e ser uma estampa, ser uma arte, você está expondo a sua arte, torna as coisas um pouco mais fáceis versus se fosse você se expondo, assim. Qual a diferença que você vê nessa questão de vulnerabilidade e tal? Você se expor como pessoa, e você expor a sua arte, seu trabalho, assim. Você traz uma coisa para outra, assim, como que você vê isso? Assim, eu acho que por muito tempo eu via a minha arte como uma extensão de quem eu era, né? Então, expor a minha arte, para mim, era como se fosse expondo um pedaço de mim, né? Então, eu já me senti, isso para mim já era vulnerável o suficiente. Eu falei, ok, eu boto a minha arte. Às vezes eu compartilho um pedaço da minha história, né? E eu sempre considerei isso o máximo que eu conseguia fazer. Mas eu acho que agora eu tô chegando num ponto, né, também crescendo, onde eu percebo que as pessoas querem mais saber quem eu sou também, né? Mais da pessoa por trás, de me mostrar. E eu acho que agora eu vou começar agora a dar esse outro passo de me mostrar mais, de tentar aparecer mais, de, né? Já tá começando aqui, não? Aqui no Tá vendo? Isso para pontapé. mim é mais difícil, obviamente. Eu me escondo um pouco por trás da minha arte, apesar de eu compartilhar histórias de mim e botar, mas eu não mostro muito, né? Assim, da minha vida também, porque eu também acho que às vezes na mídia social, né, às vezes as pessoas eu acho que compartilham um pouco demais, assim, fica aquela coisa assim, né, o meu almoço, a minha janta, olha eu aqui, né, levando o meu cachorro para passear todos os dias, né? E eu não sei, eu acho que eu quero um equilíbrio, né, entre assim uma página profissional, mas também eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. Eu quero convidar mais as pessoas para quem eu sou. E isso dá insegurança, né? As pessoas vão ver que eu sou uma pessoa normal e vão embora. Vão falar assim: ah, você é que nem eu, fala sério. Eu vou seguir aquela outra designer. E a verdade é que no mundo da Instagram tem designers que são lindas, maravilhosas, elas estão sempre segurando o produto delas, assim, lindas, e você fica, né, gera insegurança, né? De botar a foto de quem você é também, né? Mas eu quero, isso é uma coisa que eu quero começar a compartilhar, eu quero começar a enfrentar isso e Mas eu acho que vamos ver. você vai ver que acho que a verdade você está mostrando, sendo de verdade, é o que realmente acaba elevando mais, assim. Pelo menos de uma forma qualitativa, né? Eu acho que vai as pessoas verem o quanto você tem a paixão pela arte, o quanto você se importa e tudo mais, é o que vai alavancar ainda mais, assim, E mostrando, depende mostrando. muito do meio, Se né? Eu vende acho que muito essa imagem, né, perfeita. E eu acho que é importante, às vezes, a gente fazer esse trabalho de mostrar que a imagem não é imperfeita, mas às vezes quando a imagem é você, já dá uma insegurança, né? Você falar, olha, nem todo mundo é perfeito, olha eu aqui, mas você não quer também, né, ser criticado, né? Então, o ser humano tem faro muito grande para autenticidade, né? Numa plataforma como o Instagram dá para fazer um fake muito bom de ser quem você não é, mas pega uma plataforma como essa, de conversar 1 hora, não tem como, né? O ser humano nota na hora quando um discurso não é real, quando não é realmente o que você pensa. Por isso que é tão legal ter uma conversa dessa. Boa.
Tati, a gente mudar um pouquinho o assunto rapidinho, até porque a gente, em um dos podcasts, eu contei a sua história com o glúten. Hum, Eu acho que é legal, assim, como muita gente que nos ouve também se interessa na parte de alimentação e tudo mais, você contar um pouquinho, assim, como foi que você descobriu, como que é a sua relação com a alimentação, quando você percebeu que a alimentação faz uma diferença muito grande para sua vida. ok. A minha história com a saúde começa quando eu tinha, sei lá, 16 anos, mais ou menos. E como o Lucas tinha falado, que eu sempre quis tirar as melhores notas e tudo, e ser a melhor da turma, isso veio com um preço muito grande, a minha saúde, né? Minha saúde física e mental, eu me estressava muito, eu ficava muito ansiosa, muito nervosa, sempre estudando, né? E eu desenvolvi hipotireoidismo, né? Uma doença autoimune já aos 16, 17 anos, foi a minha primeira doença autoimune, fora outras cositas mais. E aí tudo bem, na época a gente tentou tratar com ortomolecular, a gente fez, né, mas foi uma combinação de eu estava indo para os Estados Unidos, não dava para continuar tentando o tratamento, né? Não tinha tempo suficiente para fazer. Comecei a tomar remédio e tal, né? Passou o tempo. Quando eu estava em Vancouver, eu comecei a ter problema com dores nas juntas e era assim, do nada começava a aparecer inflamação, né? Nas minhas juntas, assim, nos pulsos, nos dedos, no joelho, e vinha e ia embora, e vinha e ia embora. Uma coisa meio misteriosa, assim, que eu não entendia o que estava acontecendo. E eu ia no médico, né? Só que durava pouco tempo. Sempre que eu chegava no médico não tinha nada, ele falava, você deve ter, né, batido em algum lugar, tal. Eu, pô, sacanagem. Não é isso, né? Alguma coisa está acontecendo. Até que um dia veio essa inflamação e eu fui no médico da urgência, porque eu falei, alguém tem que ver isso, né? E quando o cara viu, assim, o meu dedo, assim, né, inchado, gigante, ele viu que era uma coisa séria e me mandou para um reumatologista. E foi, o cara me examinou e foi quando eu fui diagnosticada com o que se chama de reumatismo palindrômico. E é uma forma de artrite que muitos médicos acreditam que é a primeira fase da artrite reumatoide, que, como vocês devem saber, é uma doença inflamatória sistêmica muito séria, né, que pode envolver todos os seus órgãos e inflamar as suas juntas, até o ponto de Definhar, assim. completamente deformação, né, das juntas. E o médico, na época, né, ele me contou isso, assim, quando ele foi, eu já tinha pesquisado muito e eu já sabia que era artrite palindrômica, eu meio que precisava que alguém confirmasse para mim, eu não tinha falado nada para ele, né, eu estava esperando ele me dizer. E eu lembro, assim, claramente ele escreveu num papelzinho e me passou o papelzinho, assim, na mesa dele. E quando eu li o nome, assim, eu comecei a chorar, né, porque que merda. Mas, e aí eu perguntei para ele quais eram as minhas opções, o que eu podia fazer. E ele falou para mim assim, não tem nada que você pode fazer, não tem cura, e a única coisa que você pode fazer é tomar esses anti-inflamatórios. Ele me deu uns já na hora, e são aqueles anti-inflamatórios pesados que viciam as pessoas, aqueles que, sabe, você vira um viciado, né, tal, e Para poder infelizmente viver. com doença crônica, infelizmente isso acontece, porque você tem tanta dor que você precisa tomar um negócio, né, e tal. E ele falou, e o próximo passo seria, se começar a ter muito, seria tomar remédio para não deformar as suas, non-deforming, né, drugs, para não deformar as suas juntas, e ficar de olho nos seus órgãos e tudo. E eu não sei, eu não conseguia aceitar, assim, eu saí de lá e eu não conseguia aceitar que a minha única opção era tomar anti-inflamatórios pesados, né, e tentar não deixar deformar as minhas juntas. Mas eu continuei, né, a vida. Na época, assim, eu tentei ficar sem glúten 2 semanas, não deu em nada, falei que não deu certo e continuei, né, a vida. Assim, eu pesquisava, eu tomei cúrcuma, mas também não deu. E aí eu vim para a Eslovênia, né, a gente casou e tal aqui, eu e meu marido. E aí uma vez a gente estava viajando, estava em Portugal, e eu lembro, assim, foi para mim muito marcante, que a gente durante a viagem, sei lá, vários dias, todos os dias eu tava com dor, assim, eu tava com dor, assim, no meu pulso, tava inchado, minha mão, meu pé, meu joelho, e eu cheguei num ponto onde eu não conseguia andar, eu ficava na cama durante a viagem, né, e passando muito mal. E eu decidi naquele momento que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar minha vida e que eu tentaria qualquer coisa, assim, né, então
naquela época eu já seguia vários grupos de artrite reumatoide e dessa artrite palindrômica, né, da reumatismo palindrômico, e várias pessoas estavam fazendo dieta sem glúten, dieta sem leite, dieta sem isso e aquilo. E eu falei, ok, eu vou começar com glúten, né, que, vamos dizer, é conhecido como um inflamatório muito grande, e porque eu sei, né, como um fato que muita gente que tem a artrite reumatoide tem a doença celíaca, né, porque isso tudo são várias doenças autoimunes, é comumente você ter a hipotireoidismo, você ter reumatismo, artrite reumatoide, você ter a celíaca, né. Falei, vamos embora, né. E eu cortei o glúten completamente, e passou um mês, melhorou um pouquinho, passou 2 meses, melhorou mais um pouquinho, passou 3 meses, melhorou um pouquinho, e foi melhorando, né? Até o ponto onde eu só tinha dor nos dias que eu, sem querer, descobria que eu comia alguma coisa contaminada. Isso acontece muito com glúten, né, Tati? Melhorou Porque muito, assim. tem tanta coisa que as pessoas não sabem que estão comendo. Falam, eu não tô comendo pão, não tô comendo glúten, mas tem quase tudo. Então você tem que ter um cuidado muito grande, né? Isso foi há 6 anos atrás que eu não como um grãozinho de glúten desde então, porque a minha dor melhorou muito, assim. Eu diria que eu estou quase em remissão, mas eles não chamam de remissão porque ainda tem, então chamam de low activity, eu acho que é uma atividade baixa da doença, né? Mas, assim, eu não tenho nenhuma vontade de voltar pro glúten. Eu sei que foi isso, sabe? Eu não tenho dúvida dessa conexão, né? E muita gente pergunta, você testou para a doença celíaca? Gente, de verdade, naquela época, sabe, a única coisa que eu queria que a minha dor fosse embora, assim, eu tava, vamos dizer, num ponto tão desesperador, e hoje em dia, para testar para doença celíaca, eu teria que comer glúten por um mês. É ruim que eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso, sabe? No próprio corpo. Não tem condição, então, eu não sei, né, fica aquela dúvida, mas eu sei que, assim, hoje em dia eu só tenho dor quando, ou eu sem querer como alguma coisa que tem glúten, você falou, às vezes você come, sério. Meu marido comprou outro dia, o que foi que ele comprou? Uma coisa assim que você não pensaria que tem glúten, iogurte, e aí tinha um ingrediente que era farinha, sabe? Então, de vez em quando isso acontece, eu acordo de manhã, falo, tô com dor. Aí eu e meu marido, a gente fica, o que você comeu ontem? Aí a gente começa a pensar em tudo que foi até tentar achar alguma coisa. Em geral é ou isso, ou às vezes período de muito estresse, né? Que aí às vezes gera uma resposta inflamatória. Mas eu consegui, sim, né, assim, agora que tem 6 anos, mas foi em 6 meses eu já estava, assim, uma diferença completamente, e controlou a doença completamente, assim, e eu não tomo nenhum remédio para dor, eu não tomo nenhum remédio para né, não deformar as juntas, e E é uma pessoa eu saudável, né? Eu acho que todos os dias para não virar artrite reumatoide, por enquanto não virou. Eu já tenho isso há 8 anos e ainda estou na palindrômica, então. eu, ouvindo você falar assim, né, e contar o relato, acho que a gente está falando de perfeccionismo e das barreiras que cria para a vida e tal, mas ao mesmo tempo da vantagem que tem de você ser desse seu jeito, né, de ir tão profundo, estudar tanto e ter tanto interesse, né? Eu acho que você falando quanto você domina o assunto, você podia muito bem ter simplesmente aceitado os remédios, as drogas e tá tomando até hoje, né? E aí você ia estar numa situação de, né, de vício da droga da anti-inflamatória e não tem saída, e é isso mesmo, é o que os médicos me falaram. Mas acho que esse seu, né, seu jeito, assim, de ser, de falar, cara, eu vou pesquisar e vou descobrir esse negócio aqui. Tipo, esse médico não sabe mais que eu, necessariamente. Eu posso saber mais que ele sobre mim mesmo, sabe? Ainda mais hoje em dia, que a gente tem acesso a paper, a gente tem acesso a informação, acesso a livro, acesso a coisas que muitas vezes o médico ele não se mantém atualizado. Eu não estou falando que é todo mundo, obviamente tem médicos maravilhosos por aí, mas o médico padrão, vamos dizer, tá lá no office dele, ele só, né, ele não tá acompanhando, e às vezes, sei lá, eu fico muito conectada, assim, eu descobri a minha artrite palindrômica, assim, eu procurava, assim, até eu achar, assim, eu achei um grupo, é uma doença rara, e quando eu encontrei, eu falei, é isso, eu sei que é isso, e no dia que o cara escreveu no papelzinho, me mostrou, e ainda mais é uma doença muito misteriosa, as pessoas, elas em geral não acreditam em mim, sabe, elas acham que é invenção da minha cabeça, assim, como pode, você come um pãozinho e você acorda no dia seguinte e você não consegue andar?
tipo, olha, sabe, eu não preciso que você acredite, eu só não vou comer o seu pãozinho. Tipo assim, né? Exatamente. É misterioso mesmo, é uma doença meio louca, mas ela existe e eu vejo mais e mais no grupo, né? Mais e mais pessoas, sabe, tentando essas coisas. Os médicos não recomendam, várias pessoas no grupo, os médicos não recomendam, eles não falam para você fazer. Quando eu falei para esse médico da cúrcuma, ele falou: olha, se você quiser tomar cúrcuma, você pode fazer o que você quiser, mas não vai adiantar nada na sua vida. Ele falou assim, tipo, literalmente. O glúten, você é mais uma dessas, sabe? Tipo assim, então eu acho que você tem que, né, ainda mais a sua vida, a sua saúde, assim, você tem que Tomar o controle. A gente falou tomar bastante um disso, controle né? e tentar, né, De fazer. médico tratar sintoma, né? E não a saúde. E assim, não tenho tempo, não tenho interesse. Então, ou você toma controle da sua saúde, ou você vai ficar tratando sintoma pro resto da vida. Isso aí. É isso mesmo. Eu não consigo imaginar o que teria sido da minha vida se eu não tivesse parado de comer o glúten. Eu estaria num lugar muito Essa é a diferente. resposta de O usar nível de dor que eu anti-inflamatório tinha pro resto da era vida muito louco. tem 1000 efeitos colaterais, né? Microbioma vai pro saco, sua energia vai pro saco. Então, de fato, tem que ser a última opção, para quem não tem como lidar. Fora que a doença em si, se você deixa ela descontrolada, o nível de inflamação ataca tudo, ataca todos os seus órgãos também, né? O nível de inflamação que gera, pega tudo, né? Então você não pode. Então é muito assim, né? É muito difícil, assim, é assustador, assim. Tem semanas às vezes que eu tenho mais assim inflamação e eu falo, ai meu Deus, virou artrite reumatoide, mas eu não sei, eu acredito muito nesse lado de correr atrás, de tentar e de fazer tudo o que você pode para tomar controle da sua vida e tentar descobrir informação e testar, né? Buscar soluções. E aí, tá gostando do episódio até agora? Eu vim aqui rapidinho falar com você, que tem acompanhado a gente e ouvido o nosso podcast, e que tem gostado dos assuntos e dicas que trazemos aqui. Nesse ano de 2021, estamos começando a Mentoria 1% Melhor, em que queremos poder conhecer você melhor, ouvir sobre seus desafios e desejos na vida e ajudar além do podcast, com a nossa experiência e o contato direto com você. Se tiver interesse, é só entrar em contato com a gente, ficaremos felizes em bater papo e ajudar no seu desenvolvimento. Você falou da sua experiência, né, de ir para a Eslovênia e tal, foi lá que você acabou descobrindo, ou nas viagens lá na Europa. Um outro ponto, assim, que a gente colocou para a gente conversar um pouquinho é sobre sua facilidade com línguas, né? Você aprendeu, já, né, a gente aprendeu inglês, que a gente morou no Canadá, depois um pouco de francês, português por ser brasileiro, mas depois tiveram uns momentos que você teve que aprender hebraico, aprender esloveno. Como que foi, assim? Vem desse mesmo lado, assim, de você falar, cara, eu quero aprender para não ser, tipo, julgado como alguém que fala mal, alguma coisa assim? Você quer ser a pessoa que tá conseguindo falar e se comunicar, né? Eu acho que sim, eu acho que tem esse lado. Mas eu acho que, assim, o hebraico foi mais, assim, divertido, sabe? Uma coisa mais, né? Na época, que legal, um desafio, vamos dizer assim, né? E eu sempre me vi como uma pessoa que tinha facilidade com línguas e como uma pessoa, vamos dizer assim, inteligente, assim, que consegue aprender quando quer, né? Então, eu penso assim, não, eu consigo, né? Se eu estudo, eu consigo. Então, eu acreditava nessa minha capacidade. Mas eu vou falar que quando eu vim para a Eslovênia, um pouquinho inocente de achar que eu iria conseguir dominar, né, o idioma. É um idioma muito difícil, é da família do russo, né, um idioma eslávico. É muito diferente, é muito difícil. Eu vim para cá achando, não, eu vou fazer um curso, eu vou fazer, sabe, eu sou boa nisso, né, eu consigo. E foi, assim, foi uma jornada muito, muito desafiadora para mim, assim, passei por muitos momentos desafiadores, porque a língua, né, a linguagem, assim, ela é muito mais importante do que a gente imagina, eu acho, assim, né? Ela é a mediadora, né, entre você e as outras pessoas e como as pessoas veem você às vezes, né? E quando você não consegue falar, se expressar né? Porque tem muitas coisas que eu acho que a língua comunica que vai além do que só do que você está falando. Ela comunica se você é uma pessoa educada, assim, de educação mais alta, se você é uma pessoa, né, estudada, se você é educada, né?
Animada, tudo, triste. né? Tudo comunica. E quando você vai para um nível de uma criança de 2 anos de idade, assim, quer você queira ou não, a outra pessoa, em geral, assim, e aqui muito, porque aqui eles não gostam muito de imigrantes, assim, sabe? Em geral, tem uma resistência contra os imigrantes, contra usar inglês e tal, e eles veem você como Pior. inferior, inferior, e ainda mais, eu vou falar a verdade, assim, sendo brasileira, traz também um estigma, porque você é brasileira, eu aposto que o seu marido te conheceu numa viagem para o Brasil enquanto você estava dançando em algum clube e, né, te pescou e te trouxe para cá e você vai ser dançarina, né? Então, exótica, que eles chamam de dançarina exótica. Então, sabe, existe assim essa ideia da mulher brasileira que, né, não tem muita, né, inteligência por trás e é só Eu acho que nesse caso, sabe? nesse E quando caso você não consegue falar a dos, língua, nesse caso dos eslovenos é um pouco, o problema tá mais neles mesmo, né? Nessa meio que eu sei, mas eu acho que preconceito não com o brasileiro especificamente, é com outro geral, né? Vamos dizer assim. Tudo mas o bem que o brasileiro é Brasil, mais por alguns pontos, mas em geral, né, tem essa resistência. a gente teve que fazer entrevista para provar que o nosso relacionamento era verdadeiro, para eu provar que eu não era só uma dançarina. Porque isso é um problema, eles, pelo visto, trazem muitos brasileiros para cá, mas de qualquer forma. Então, eu acho que aconteceu muito de ser julgada, aconteceu muito de alguém só, sabe, você é a esposa brasileira que não fala esloveno? Sabe? E, então, isso foi muito, muito, muito difícil para mim, assim, e eu queria me expressar e eu não conseguia, sabe? Eu falava tudo errado. Eu estudei muito, eu fiz um curso e depois, assim, quando eu vi que não tinha me levado muito lugar nenhum, a gente pagou, eu fiz um curso na Universidade de Ljubljana, um curso profissional para aprender esloveno mesmo, e aí melhorou muito, assim, eu consegui chegar num nível melhor, e eu só comecei a falar esloveno mesmo quando o Léo, né, nasceu, meu filho, e começou a ter muito problema de saúde, ele era internado muito, e eu era a pessoa que ficava no hospital com ele. E era assim, ou você fala, ou realmente nada vai acontecer, entendeu? E era a saúde do meu filho, ou seja, não tem conversa. É que nem, né, quando você decide o que importa mais. O que importa mais é o meu filho, eu posso ser uma idiota falando. Então, eu tive que encarar muito esse perfeccionismo e deixar ele completamente de lado para conseguir comunicar, né? Comunicar. Era mais importante. Você vai me julgar, o que vão pensar, né? Mais importante era Porque boa parte do desafio, né, é justamente você. Claro, tem gente que te julga pior porque você está falando pior o esloveno, né? Mas ao mesmo tempo, se você não se importar nem um pouco e tipo, caguei, por exemplo, quando vem essa motivação do seu filho, aí você consegue se fazer entendido, entendeu? Mas isso é muito difícil. Eu tô falando isso, mas o esloveno é muito maior do que o exemplo que eu vou dar, não tem dúvida. Mas mesmo no inglês, no meu trabalho hoje, eu falo inglês há anos e considero que eu falo bem. Tem um monte de momento que eu falo, puta, se fosse aqui numa situação onde eu estivesse falando português, eu teria mandado muito melhor, as pessoas teriam entendido muito mais, eu teria convencido as pessoas, e inglês ainda existe. Então, imagina em esloveno, né? E você fica se sabotando, né? Você fica criando esse problema. Eu acho que você tem que, sim, aceitar, às vezes, né, que comunicar é mais importante do que vão pensar de você, né? E às vezes pensam mal de mim, às vezes me julgam, isso acontece, eu já meio que me acostumei com isso, eu já me acostumei em ser a esposa brasileira, sabe, stereotypical, sabe, o estereótipo da esposa que não sabe nada, só é bonitinha. Eu já me acostumei com esse julgamento das pessoas e eu, hoje em dia, não deixo mais isso me E às vezes é afetar prazeroso, né, você enfrentar esses bias. Era engraçado, assim, a gente morava na Flórida, você fala que você é brasileiro, os caras, trabalha em construction, né, trabalha em construção. E aí era legal contar a história que não. Que aí o cara começa a ver um exemplo e fala, olha lá, um brasileiro que não trabalha em construção. Não, olha, uma brasileira que tem PhD. E aí começa a criar essa quebra de bias, que é o único jeito de terminar preconceitos, né, que é meio natural do cérebro, né. A gente acha ignorância, né, mas fazer o quê? Meio que é como é. É o que é. Então, eu cheguei nesse ponto que agora, vamos dizer assim, agora eu consigo entender muito,
falar menos, eu falo ok, vamos dizer assim, as pessoas me entendem, eu consigo falar, mas não num nível, vamos dizer assim, profissional, assim, não num nível bacana. Ainda é um nível bem, mas as pessoas entendem, assim, eu consigo me fazer entender, e para mim isso já é ok, já Isso aceitei importa, que né? é o suficiente, né? E eu acho que hoje em dia as pessoas apreciam mais, vamos dizer assim, o esforço, né, que você faz. Algumas pessoas sim, outras pessoas não, sabe? Outras pessoas, quando eu tento me expressar, né, que a gente vai muito a médico, né, elas meio que falam assim, você para de falar, você que sabe falar, você fala, sabe, entendeu? Isso ainda acontece de vez em quando, sabe? Mas eu acho que em mim foi um desafio que eu venci, assim. Foi mais um lado do perfeccionismo que teve que ser enfrentado, não ficar tão preocupada e sabe com o que as pessoas estão pensando, né? E encarar isso para mim mesma, né? E às vezes as pessoas, que nem, né, o Rafael falou, às vezes as pessoas percebem realmente, você não é a típica brasileira. Às vezes elas percebem, às vezes não percebem, sabe? Uhum. Mas Tanto Mas é faz. isso, né? A gente vai falando, né? A gente vai, vamos dizer assim, se defendendo, né? A gente vai se fazendo ser ouvido, né? Que eu acho que isso é o mais importante. É você, assim, por um tempo eu senti que eu perdi a minha voz, sabe? E isso foi muito difícil. E agora, assim, esses últimos anos, eu como se eu estivesse, assim, ganhando minha voz de volta, a minha capacidade de, né, me defender. Nem sempre consigo, assim, mas está crescendo, assim, aumentando. Eu, Muito eu, legal. eu, eu sempre digo assim, eu sou muito melhor falando com médicos, assim, eu converso com neurologistas, mas eu não converso na farmácia, na padaria, sabe? Quando tem que falar, assim, eu consigo, mas a conversa pequena, essa conversinha, sabe, de bate-papo, assim, ainda é um desafio para mim. Legal. Mas a gente enfrenta, né? A gente enfrenta e faz o que tem que fazer para... É isso, com certeza. Acho que a questão desse perfeccionismo sempre vai conviver com ele em vários momentos, não sabia desse julgamento, mas pela sua história, pelo seu sucesso, né, que você tem conseguido em várias frentes da sua vida, eu acho que fica claro que você está vencendo, né, e que é possível vencer. Para quem está nos ouvindo, tenho certeza que sofre com isso, está se inspirando para ver o que é possível assim você fazer, se você se permitir, né? Se você não se colocar nessa situação de se julgar tanto e em vez de se julgar, se jogar, né? Vamos dizer assim, se joga e vai e faz o que você, tipo assim, é uma mentalidade que eu tenho muito assim. Eu vou ficar satisfeito quando eu fizer o meu melhor. Se eu falar, cara, eu fiz o meu melhor e, puta, foi uma merda, beleza, mas eu fiz o meu melhor, entendeu? Você, tipo assim, você ter esse espírito de não tinha muito mais que eu pudesse fazer, então o resto eu não posso controlar, entendeu? Eu acho que isso Eu é acho que eu precisei interessante. ser colocada numa situação extrema para isso acontecer, que antes disso eu não conseguia, eu ficava travada, eu não consigo. E aí você é colocado naquela situação impossível, onde você fala, tá bom, eu vou fazer. E aí Você você vai. faz o seu melhor e aceita que mas o Legal. perfeccionismo não gosta do meu esloveno, para falar a verdade. Ele acha meu esloveno muito ruim. Mas os outros falam que tá até indo bem. Bom, a gente está chegando no final do nosso papo. Vamos fazer o nosso 1% na lata, umas perguntas para você contar um pouquinho de forma, vamos dizer, mais direta, assim, responder umas perguntas nossas. Então, vamos lá. Primeiro se você pudesse escrever uma carta para você 10 anos atrás, o que você escreveria? Eu acho que eu escreveria. Até escrevi isso para mim agora também, mas especialmente 10 anos atrás, para me preocupar menos, relaxar um pouquinho, aproveitar a vida, sabe? Me divertir mais, assim, e ficar menos pensando no futuro e preocupada e ansiosa, sabe? Eu estava sempre muito, né, assim, qual é o próximo objetivo? Qual é a próxima coisa para fazer? Vamos lá, sabe? Assim, né? Nesse mode assim, de trabalho, de ansiedade, né? Eu acho que eu diria para mim mesmo que tudo bem se separar um pouquinho, tudo bem se aproveitar um pouco, sabe, curtir e que
que é isso, que é a jornada, né? É a qualidade da jornada. Senão você acorda um dia e, putz, onde é que eu estava, né? Esses últimos anos todos, o que eu estava fazendo? Só preocupado, né? E agora? Então, acho que aproveitar um pouquinho mais e não me preocupar tanto, assim, confiar um pouco mais no processo. Quer fazer a próxima? Onde é que eu tava esses últimos anos é uma coisa recorrente, né? Você fala, meu, não tava sendo eu tava numa correria tão grande que eu não tava conseguindo realizar quem eu sou. Do louco. Ô, Tati, qual que é o hábito que te ajuda a ter uma vida melhor? Você já falou de alimentação, algum outro que você tenha? E como você adquiriu esse hábito? É naturalmente, intencionalmente ou aconteceu? Eu não sei, eu acho que um hábito, assim, que me ajuda na vida é tá sempre tentando melhorar, assim, tá sempre, assim, eu tenho essa motivação, essa curiosidade, assim, eu tô sempre tentando, né, fazer o que eu posso para crescer, assim. Acho que isso é uma coisa que eu não tenho, vamos dizer assim, tanto medo de crescer. Eu não quero ficar parada, vamos embora, né? Assim, se não tá dando certo, muda, sabe? E eu acho que isso assim, buscando livro, buscando podcast, buscando coisa. Então, sempre essa jornada toda, esses anos todos, eu estava sempre era a minha tentativa de melhorar, vamos dizer assim, né? Era a minha tentativa né, de fazer o melhor. Eu acho que esse hábito, de certa forma, às vezes é negativo com perfeccionismo, né? Às vezes ele é exagerado, mas que em geral ele me puxa para frente e me ajuda a crescer, sabe? E preferir essa, né, dificuldade, esses desafios de você crescer do que ficar onde você está na zona de conforto e não fazer nada assim que realmente importa, né? Legal. Qual uma coisa que você tinha certeza 5 anos atrás que hoje você tem uma opinião completamente diferente? Uma coisa que eu tinha certeza era que, né, pessoas que vivem de design e arte eram pessoas extremamente talentosas, que foram colocadas no mundo para fazer isso, sabe? Que é o, né, sabe, elas, assim, é um talento, né, que sempre existiu, uma coisa quase inegável. Eu acho que eu vejo muito mais, cada dia mais, como não é bem assim, e como, sabe, a persistência, sabe, o trabalho, a consistência, isso é muito mais importante na vida. Eu acho que a minha visão mudou muito, que eu vejo muito mais como se uma pessoa quer mesmo realizar um sonho, né, que a gente já falou isso antes, mas tem muito mais a ver com não parar de tentar e de buscar do que tem a ver com talento mesmo, sabe? Você aprende as habilidades que você precisa, você aprende as técnicas, você aprende. É mais eu acho que é uma decisão e um compromisso com você mesmo de fazer o que você acredita. E Tati, para fechar, qual que é a coisa que você mais se orgulha nessa jornada que você contou pra gente? Eu acho que é de não ter desistido. Porque a verdade é que eu quis desistir muitas vezes, sabe? Quando eu estava em Vancouver escrevendo minha tese, eu quis desistir. Quando eu estava, né, aqui, quando eu cheguei aqui com o esloveno, assim, no primeiro ano, eu queria desistir, eu queria sair correndo, sabe? Eu queria, né, não queria passar por isso, né? Era muito difícil para mim. E com design, quantas vezes eu não pensei em desistir, sabe? Cada outro dia você pensa, né, que, ok, deixa pra lá, esquece, né? Vou fazer qualquer outra coisa, né? Mas eu acho que é assim, né? As coisas que realmente importam valem a pena e no final acho que o meu maior orgulho é que eu continuei, não desisti, continuei seguindo em frente. Legal. E a gente já falou um pouquinho, assim, antes, durante o episódio, mas conta um pouquinho pra gente onde as pessoas podem te achar, como que elas fazem para ver lá seu trabalho ou conhecer mais sobre você, alguém que tá nos ouvindo perfeccionista, quer trocar figurinha, como que a gente pode se conectar com você? Eu estou muito presente no Instagram, @Tati Abalri. Abalri, ABAURRE. ABAURRE. Temos que soletrar todas as vezes. E Tati, TATI, né? TATI. E eu tenho um site também, www.tatiabarro.com, mas o meu site é mais assim, né, só para o cliente ver, assim, só para essa presença de online mesmo. O Instagram é onde eu posto mais o meu trabalho, um pouco da minha história, do meu trajeto, e é onde eu estou também
sempre tento responder as pessoas, comentar e estar presente lá eu tento conectar com as pessoas no nível mais do que só eu aqui e elas lá, mas tentar criar uma comunidade, um relacionamento. Legal. Bom, muito obrigado pela sua presença no episódio. Obrigada. A gente vai postar, te marcar também para as pessoas te acharem mais fácil. E foi ótimo. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigada pelo convite. Valeu. Valeu. Obrigadão.